40 dias de jejum e oração. Reflexões do livro Igreja, o Corpo de Cristo, do pastor Edson Queiroz. Segunda semana, as distinções da Igreja. Dia 8. A Igreja é a noiva de Cristo. Uma figura bem especial da Igreja é a noiva em preparação para o casamento. O apóstolo Paulo, falando a respeito do relacionamento entre marido e mulher, aproveita a ocasião para falar do ministério do relacionamento entre Cristo e a Igreja. Veja o texto de Efésios 5, 22, 32. As mulheres sejam submissas ao seu marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Primeiro, a igreja deve submeter-se a Cristo. A verdadeira igreja é aquela que voluntariamente se submete ao Senhor Jesus Cristo. Vemos muitas pessoas indo à igreja somente para buscar bênçãos e vantagens pessoais, mas não querem se submeter a obedecer os mandamentos de Cristo. Somente obedecem quando lhes dão algo em troca. Eles ainda não descobriram que o nosso Deus não é um Deus de trocas, de barganhas. Ele exige obediência incondicional, ou seja, mesmo que não recebamos nada em troca. 2. A igreja tem o amor de Cristo. A igreja tem sempre experimentado o amor de Cristo por meio do seu perdão e cuidado. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja e se entrega por ela. 3. A igreja é santificada por Cristo. O próprio Senhor Jesus tem interesse que a sua igreja seja santificada. Quando eu vejo pessoas que deliberadamente querem viver na prática do pecado e ao mesmo tempo pertencer à igreja, eu só posso concluir que são joios no meio do trigo. Aquele que verdadeiramente é parte da igreja tem a presença do Espírito Santo e não quer ofender nem entristecer a Cristo. Tal pessoa, se porventura peca, logo recebe a convicção de pecado, confessa e recebe a purificação. Mas aqueles que escondem o pecado nunca foram salvos e precisam se arrepender e entender que darão contas a Deus e não aos homens. 4. A igreja tem o cuidado de Cristo. O texto diz que Cristo alimenta e cuida da igreja. Ao ver a história da igreja nestes 2000 anos de existência, constatamos claramente que Cristo, de uma forma sobrenatural, tem mantido a sua igreja. Reis, governantes, autoridades políticas e militares se têm voltado contra a igreja durante toda a sua história, mas ela permanece firme, porque nada e ninguém poderá impedir os planos de Deus de preparar sua noiva para aquele dia especial. Que bom saber que Cristo está nos preparando para aquele dia especial, sua união com a igreja. Você está nesse processo? Motivos de oração. Agradeça a Jesus Cristo porque Ele ama e cuida de você. Peça a Deus que o ajude a obedecer a Cristo em tudo. Ore para que pastores e líderes reconheçam Cristo como cabeça e líder da igreja. E que Deus o abençoe.